Vitória do Fortaleza, 7º jogo sem perder, 2 vitórias seguidas e a gente já começa trazendo os melhores momentos dessa vitória. Caio, começa contigo, Caio. José, é impossível a gente falar só da partida, tem que falar do tamanho do resultado dessa sequência do Fortaleza, de 3 jogos fora de casa e conseguir 7 dos 9 pontos a serem disputados. Então, ele é a demonstração de força de um time que se recusa a desistir e que vai mostrando que o impossível e o improvável pode sim acontecer. O jogo em si, e todos nós brincamos nas redes sociais, o primeiro tempo foi um negócio pavoroso de todo jeito. Tanto é que a gente já tá vendo o segundo tempo aí já. E os primeiros 20, 25 minutos do segundo tempo foram mais do Bragantino do que do Fortaleza. Fortaleza meio que encontra uma formação quando entra o Crispim, consegue reencontrar um equilíbrio, faz um gol com o seu centroavante que vive um momento absolutamente mágico, consegue segurar o resultado e faz a festa dessa galera que cruzou metade do país de forma impressionante, de ônibus, de busão. E aquilo, tá vivo, tá muito vivo. Ainda é difícil? Tem que manter uma regularidade que ele não teve no campeonato inteiro. Mas não dá mais para duvidar do que é que o time de Martim Palermo e Ada Bareira é capaz de fazer. Eu acho que o Palermo ganhou o jogo ontem. Ganhou o jogo ontem, eu falei isso. Eu lembro que eu particularmente critiquei muito no jogo contra o São Paulo, falava que a culpa da derrota ali passava muito de como ele interferiu errado no jogo. Ontem ele destrava o jogo, né? Ele destrava o que o Bragantino tinha, era uma marcação espelhada, o Bragantino limitava as ações do Fortaleza, e aí uma mudança que parece simples de colocar o Crispim no jogo, faz com que o Fortaleza tenha mais espaço para trabalhar. É uma das poucas vezes que a gente vê o Fortaleza dentro do campo do Bragantino. E é uma jogada onde o Breno Lopes recebe no mano a mano, faz um cruzamento e aí tem sorte, a comprovação, tudo, né? A confirmação do momento que o Fortaleza vive, que é uma finalização errada do Crispim, meio mascada, pressionada, e o Bareiro desvia de joelho e a bola entra. Sim, o Caio já falou, o Fortaleza está vivo, mas assim, é preciso destacar que não é só sorte. Existe um trabalho, existe um time que voltou a competir. Se me perguntassem, o Fortaleza ganharia do Bahia e do Bragantino fora, a minha opinião seria que não ganharia. E ele ganhou, contraria a lógica, contraria as opiniões, e é isso que o Fortaleza precisa fazer mesmo. Eu vejo muita gente querendo transformar isso como algo padrão. Não, o que o Fortaleza está fazendo é extremamente fora do padrão. E por isso que ele segue vivo. É porque ele está fazendo algo fora do padrão, que é essa sequência, e agora tem 2 partidas em casa, mas assim, ontem foi um jogo ruim, mas que pouco importa. Com um grande resultado. Pouco importa como Fortaleza foi. Já fez alguns Podia ter sido bons, no Bambo. Já fez jogos melhores que não venceu. E tomou gol no final. Fortaleza jogou melhor contra o Grêmio, jogou melhor. Talvez jogou melhor contra o Ceará, jogou melhor do que quando jogou ontem. Jogou melhor contra o Santos. Santos ele foi melhor. Lá ele toma um gol de empate. Ontem contra o Bragantino, não. E qual é o resultado que dá mais pontos? O do Bragantino. E nesse momento, pouco importa como foi. A gente fala aqui, destaca o que o Palermo fez, mas é muito mais importante vencer do que qualquer outra coisa. Deixa eu convocar a galera para mandar mensagem para o nosso WhatsApp, 3466-2040. Você ainda acredita? Ainda a situação é bem difícil, tá, gente? Mas manda aí para o WhatsApp, 3466-2040. Bora ouvir Martim Palermo, valorizando a presença do torcedor do Fortaleza lá em Bragança Paulista e, obviamente, comemorando, mas sabendo que não tem muito tempo para celebrar, porque fim de semana já tem mais uma decisão para o Fortaleza. Um triunfo que estamos desfrutando, até porque a torcida fez um esforço muito grande para vir de Fortaleza e é preciso reconhecer que foi o que o time fez em campo que fez com que a torcida voltasse a acreditar, a confiar nesse grupo. E queremos seguir com essa intensidade e adrenalina em todos os momentos. E assim se comemora mais essa vitória. Mas não temos muito tempo de descanso, já temos que pensar no Atlético Mineiro. No triunfo se disfruta más y bueno, ahora no hay mucho tiempo en el descanso, ya tenemos que pensar en el próximo partido con Mineiro. Adoro essa história. Mineiro Paranaense. Atlético Mineiro. É só pra gente. Exatamente. Mineiro, Paranaense. A gente faz isso em algumas O Atlético situações Nacional também. de Medellín durante muito tempo era só nacional. Só nacional. Bom, bora falar sobre essa sequência do Fortaleza. E obviamente que a gente tem aqui uma sequência de 7 jogos de invencibilidade. Nesses 7 jogos, o Fortaleza poderia estar numa pontuação até melhor, porque ele praticamente sai na frente em todos eles, em 6.
desses 7 jogos, ele só não sai à frente no jogo contra o Atlético Mineiro. E ele fica atrás do placar também só uma vez contra o Grêmio. Não, eu tô falando sair à frente. Pra ter ideia de brigar. 7 jogos, 3 vitórias, 4 empates. Foram 12 gols marcados, ele tomou muitos gols ainda, mas o ataque tem funcionado. Nesse ele não sofre gol. A Fortaleza faz 1-0 contra o Red Bull Bragantino e consegue... O Red Bull tem uma boa chance depois do gol sofrido. Já no final, um lance no que erro, o Breno que é muito erra mais e erro, depois né? conserta, né? É um jogo de pouquíssimas chances ontem, assim. O Fortaleza não sofreu uma grande pressão depois que saiu na frente. Dominou depois que fez o gol, dominou o meio de campo, conseguiu conduzir ali o que foi o jogo. Eu acho que pro jogo contra o Atlético Mineiro fica uma grande lição de um time que tem alternativas. Se precisar marcar com uma linha com 4 jogadores, vai marcar. Se precisar atacar dessa forma, vai atacar. Ontem não foi uma noite muito feliz do Herrera, por exemplo, mas ele tinha sido um cara muito importante no jogo contra o Bahia. E nesse contexto, quando um não vai bem, o Breno Lopes é o cara que faz a jogada, é o Crispim que entra, muda a configuração. O Pochettino acabou sendo uma insistência do Palermo ontem. Foi um cara que, apagado no primeiro tempo, mas no segundo, com a mudança tática, acabou sendo importante para fazer essa construção ali pelo lado direito. Pouco se falou, mas o Diogo Barbosa fez uma boa partida com o Mancuso. 2 laterais que defensivamente acabaram ajudando bastante também. Então, assim, a lição que fica o Fortaleza tem estratégias e tem possibilidade, tem versatilidade para encarar jogos em contextos diferentes. O que mais me chama a atenção nisso tudo é que agora o Fortaleza tem um cenário muito mais favorável, porque quando a gente olhava para os 5 jogos, a gente dizia assim, pô, são 3 jogos fora. Dos 3, esses 2 em sequência. E aí você ganha os 2 em sequência, vem para 2 jogos em casa, a chave vira completamente. O cara que estava descrente, agora ele passa a acreditar. E eu não duvido que na Arena Castelão, a gente vai falar muito sobre isso até hoje, amanhã e sábado, né? Na Arena Castelão vai estar entupida de tricolor. Pois é. O Caio, deixa eu falar uma coisa pra ti, Caio. A gente, se o Fortaleza tivesse ali mantido aquele aproveitamento, né, de 30 e poucos por cento, 40% do Martim Palermo, já tinha acabado. Nesse instante o campeonato tinha acabado pro Fortaleza, quando a né? gente falou da série invicta, quando a série invicta Fortaleza ficou em 1 vitória e 4 empates. Porque o Fortaleza conquista 7 pontos em 9. Foi justamente depois do jogo contra o Atlético Mineiro que a gente ressaltava, cara, é a prova que o time não vai desistir, que é um time brigador, é um time resiliente. Mas naquele momento contra o Atlético Mineiro, naquele empate, se vocês lembrarem, o Fortaleza perdia uma posição para o Juventude. A gente até comentava, pô, no melhor momento no sentido de estrutura de time, de competitividade, o Fortaleza, na verdade, tinha perdido uma posição. Por isso era muito difícil, como o Renato falou, pô, esse time vai fazer mais 2 jogos fora de casa, contra 2 times, um voltando, reagindo, no caso do Bragantino, e o outro que é um dos melhores mandantes. Como imaginar esse time vencer 2 jogos seguidos? Só que é a beleza do futebol, o Fortaleza consegue trazer 2 resultados. E aí tem um aspecto que, além de tática, além de alternativas, de você poder mudar se um jogador não tá bem, o outro tá mal. O jogo contra o Atlético Mineiro também vem remete a isso. Perdeu o Barreiro, que já estava iluminado, o Davidson entra, faz 3 gols. A questão de confiança. E tem um lance nesse jogo no segundo tempo que para mim é muito emblemático. Que é quando, naquela tentativa de contra-ataque, o Mancuso tenta fazer o gol de cobertura no Cleiton. O cara tem que estar muito confiante de que as coisas estão mudando certo. Fecha o porque estádio, qual é o caminho natural? Reconstrói o estádio. E não faz porque o Cleiton foi muito ágil e faz a defesa. Muito bem. Não foi na mão do Cleiton, não. O Cleiton conseguiu voltar. E pro sujeito, fora de casa, num time que está na zona de rebaixamento há tanto tempo, em vez de ir pro ataque, tentar sofrer uma falta, causar uma expulsão, sei lá, fazer o trivial, o Mancuso me tenta fazer um golaço de cobertura. É a prova de que a confiança voltou, que o time voltou a acreditar que pode fazer coisas além do feijão com arroz, porque as coisas estão funcionando. Inclusive dentro de um jogo, como nós todos falamos aqui, bem ruim. O jogo tecnicamente foi ruim, mas pouco importa nesse momento. Se todo jogo do Fortaleza for o que foi ontem, o time ganhar por 1-0 os outros 3, ele se mantém na primeira divisão e dane-se o resto. Aí tem um detalhe do que o Palermo falou, a gente ouviu a sonora, é que ele assume que a crença do torcedor volta porque o time em campo faz isso valer. Eu acho que serve para todo mundo. Ah, vocês não estavam dizendo que o Fortaleza era rebaixado, estava todo mundo cravando isso. É o Fortaleza que está fazendo a gente mudar de opinião. Sim. Na verdade, é nem fazendo a gente mudar, é obrigando a gente a mudar de opinião. Ah, não é mais uma questão de opinião achar se o Fortaleza vai estar rebaixado ou não está. É o Fortaleza que está conquistando e fazendo com que todo mundo fique caladinho com o que ele está fazendo. Agora, não dá para negar também que ainda é muito difícil.
A gente fala assim, pô, tem que ganhar os dois É o jogos. momento, É Atlético, né? É o momento, né? Atlético e Corinthians em casa vão ser duas guerras do mesmo jeito que foram os dois jogos fora Comparando de casa. a uma previsão que a gente tinha, é ótimo o momento do Fortaleza. Nossa, né? Exatamente. senhora. Quando É você ótimo. pega os dois cenários, recorte, muito mais favorável. Mas não deixa de ser difícil. E eu acho que o Fortaleza sabe disso. Tá jogando como um time que sabe disso. A domingo, classificação, só- eu vi você nas suas redes sociais, né? Domingo é jogo pra ter Castelão daquele jeito. Não, domingo é pra ter dois torcedor caixa... de abraçar Eu mesmo. não sou... Você não é de jogar pra galera Não assim. sou eu jogar vi pra isso aí. galera, não acho que essa é a nossa função aqui. A gente sabe das dificuldades de chegar aí na Castelão. O jogo é 18h30, né? Isso, No domingo. domingo. Não é fácil, todo mundo trabalha na segunda-feira. Tem a questão... Enfim, tudo que você que vai ou que já foi ao estádio já deve saber das dificuldades de ir pra Arena Castelão. Mas o Fortaleza precisa trabalhar muito esse jogo. O departamento de marketing do Fortaleza precisa agora É uma promoção, né? Vai fazer o que fosse. fazer o que for para chamar a galera, porque os dois próximos jogos do Fortaleza, Isso. né? Que dependendo dessa combinação, o Fortaleza pode ir pro Rio já garantido, pô. Você tem noção de que domingo o Fortaleza pode terminar o dia fora da Fora da de abaixo? zona. Quanto tempo? Ah, não sei. Mais de 20 rodadas. Mais, cara. mais, quase 30. Mais de 20 Só pra mais você ter uma rodadas. noção, Era bem domingo mais. é um dia que o Fortaleza pode estar fora da zona de abaixamento. Exatamente. Então, assim, é um E jogo... embaixo tem dois resultados, né? É. Fortaleza Um ganhar é e o meio Vitória pro- perder. o O Santos precisa O não Santos, ganhar. né? tem Santos o precisa resultado não do ganhar. Santos que seria o mais É verdade, improvável. é verdade. né? São 3 Que é resultados. o Santos jogar na sexta-feira contra o Por isso que Sport. ainda é difícil. Dá uma olhada na classificação aqui, ó. Vamos lá, para a classificação do Brasileirão, tá? Parte de baixo da tabela. Vamos lá. O Fortaleza... Pô, vocês estão falando tudo isso. Fortaleza é 18º ainda, mas com 37 pontos. A 2 do Vitória, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Nós teremos Vasco e Internacional. O Inter ainda não saiu dessa briga. Sim. Se muita gente, e eu acho de forma prudente, coloca o Ceará, que está aqui em 14º com 42 pontos, e 11 vitórias na briga, o Internacional, óbvio que vai para a briga também. Claro. O Inter tem 2 jogos fora de casa, minha gente. O Inter tem 2 jogos fora de Vasco e casa. São Paulo. Vasco e São Paulo. A tabela do Inter não é fácil Onde, não, tá? historicamente, eles têm muito problema. Bom, e aí tem esse confronto direto entre Vasco e Internacional. O Santos joga contra o Sport sexta-feira. A gente já começa a entender os jogos. E o Fortaleza pega esse Atlético Mineiro, que E o encabeça Fortaleza pega o Atlético esse Mineiro aqui. recorte aí. Com 45 pontos o Atlético Ah, não, tá fora, mas fora, eu né? digo, o que eu quero dizer é assim, é uma briga de times que estão tudo muito mais próximos, né? Exatamente. Então é isso. Fortaleza precisa torcer por vitória contra Vitória. E Vitória Santos, pega o Mirassol, vamos lembrar. Vitória isso, pega o jogo Mirassol, duríssimo lá no no Barradão. No Barradão. E Tava o dando uma Fortaleza olhada precisa aí. vencer a parte dele. O Santos pega Santos pega o Sport. o Ceará pega o Cruzeiro e o Vitória pega o Mirassol. Ceará e Vitória que tem uns desafios mais, teoricamente, Complicados. mais complicados. Mais complicados.